Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus e a de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam em seus corações. Graça e paz da parte de Deus a todos nós. Meus irmãos, através desse vídeo de hoje, eu gostaria de fazer um esclarecimento a todo aquele que com amor e prazer prega o Evangelho de Cristo. E, logicamente, esse vídeo é também para aquele que ouve a mensagem do Santo Evangelho. É necessário que o pregador do Evangelho seja claro em suas palavras. Também é necessário que aquele que vai ouvir essa linda mensagem esteja com o coração preparado para ouvir, porque são sementes que serão lançadas no seio de sua alma e um dia irão nascer, germinar, crescer, florescer e frutificar na presença de Deus. São os frutos da graça que virão, os frutos de uma pessoa salva após se converter a Cristo, entendendo realmente qual é a sua vontade na vida de cada um de nós. O que eu quero esclarecer aqui é que o Evangelho, ele nos fala que Deus não aceita o pecador como ele é, como muita gente prega. O Senhor nos aceita como a gente está. Porque como a gente é, não teria jeito de a gente buscar e alcançar a salvação. Se Deus, antes de termos a graça, nos aceitasse como a gente era, tornaria-se completamente sem sentido a vinda de Jesus Cristo a essa terra. Por quê? Se Deus já nos aceita como somos, por que crermos em Jesus, sermos batizados e dali por diante cumprirmos uma nova vida, uma nova existência, ter em nós novos comportamentos? Então, querido irmão, eu vou citar um exemplo aqui para vocês. Eu estava numa visita e ali tinha alguém pregando o Evangelho para uma família. E tinha ali uma moça cheia de pecado, cheia de costumes mundanos, e foi anunciado Jesus Cristo para ela. Só que de uma forma, infelizmente, sem entendimento, sem esclarecimento. Quando foi feito para ela o convite que ela deveria crer em Jesus e se batizar, mas foi forçado ali praticamente o batismo, sem um entendimento, sem uma conversão. E ela pergunta, mas como eu posso me batizar assim, com tanto pecado, com tanto vício, com tanto costume? Aí aquele que estava ali anunciando o Evangelho, entre aspas, ele fala, não, Deus te quer como você é. Deus te aceita como você é. Resultado, essa menina se batizou, continuou no mundo do pecado, se prostituindo, fornicando, fazendo o que ela fazia. E ela não permaneceu, logicamente, na igreja, na presença de Deus. Por quê? Ela não se tornou uma nova criatura na presença de Deus. Ela entendeu que Deus a aceitou como ela era, pecadora, cheia de tantas coisas que não agradam a Deus. Quando eu ouvi aquilo, eu era muito novinho, não tive logicamente força para intervir, a gente respeita, tinha muita gente, eu não iria envergonhar ninguém, mas dentro de mim eu vi que não estava certo aquilo, porque Deus nos aceita como a gente está, e se Ele encontra no nosso coração um propósito, um desejo de mudança, aí sim a coisa fica boa, porque eu vou entender que eu sou uma pessoa que estou morta em minhas más obras, em meus pecados, em meus delitos. Aí compreenderei claramente a missão de nosso Mestre, nosso Salvador Jesus Cristo, que veio a essa terra para morrer por nós no madeiro da cruz, para transformar a nossa vida. A gente se arrepende dos nossos pecados, dos nossos delitos, de todas as nossas fraquezas e faltas,
o reconhece como nosso único e legítimo Salvador. O batismo é para isso, é uma simbologia onde a gente ali é sepultado em Cristo e é ressuscitado em Cristo através da imersão nas águas e do ser retirado das águas, né? Descemos uma velha criatura, subimos, né? Saímos dali uma nova criatura na presença de Deus. E ali, logicamente, recebemos sobre nós, de uma forma natural, o selo do Espírito Santo. E o batismo não é o novo nascimento. Ele simboliza o novo nascimento. Mas o novo nascimento está quando a gente vem a Cristo Jesus e nele se torna uma nova criatura na presença de Deus. Então, fazendo tudo certinho, entendendo o Evangelho, também cremos, acreditamos que somos salvos por Jesus Cristo mediante a nossa fé. É a nossa fé que nos justifica, não são as nossas obras. Tem muita gente que fica perguntando como Deus pode condenar uma pessoa boa, uma pessoa que participa de projeto social, faz doação para instituições, ajuda o vizinho. Não, isso é uma atitude, socialmente falando, que nos dá um título de pessoa boa, mas a palavra fala que nós não podemos ser justificados por nossas obras, somos justificados pela fé por Jesus Cristo. A graça nos justifica, a graça nos transforma. O único trabalho, a única obra que tem mérito na nossa salvação é o sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo lá no duro madeiro da cruz. Está cheio de gente boa que não aceitou Jesus, que não entendeu o Evangelho, ou se entendeu, não o aceitou, não se deixou convencer pelo Espírito Santo, que infelizmente, eu falo infelizmente porque a gente não quer que ninguém se condene, mas não vai essa pessoa, ou não vão essas pessoas, ser participantes das bodas lá nos céus. Foram boas, praticaram algum tipo de caridade, mas não têm em seu coração a caridade legítima, verdadeira, aquela que provém da graça de Deus. Precisamos das boas obras, no sentido de que, se você tem a graça, se você aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador, agora você tem os frutos de um salvo para a sua vida. Você tem os frutos da graça na sua vida, na sua alma, no seu espírito, louvado seja Deus. Então, meu irmão que prega o Evangelho, nunca diga para uma pessoa que está ali cheia de pecado que Deus a aceita como ela é. Deus a aceita, a recebe como ela está para uma transformação na sua vida desde que ela queira. Então Jesus foi enviado a essa terra porque Deus não nos queria como a gente era, pessoas atoladas no pecado, seja ele a mentira, a avareza, a glutonaria, a bebedice, o adultério, a idolatria, a fornicação e assim por diante. Porque outra coisa que é pregada de forma errada, o único pecado grave é o adultério ou a fornicação. Não, irmãos. O mesmo peso que tem o adultério tem a fornicação. O mesmo peso que tem a fornicação tem a glutonaria, a bebedice, a avareza, a mentira, a idolatria e assim por diante. Então quem prega o Evangelho precisa realmente ler as Escrituras Sagradas para que as pessoas entendam o que é Jesus Cristo, qual foi a sua missão e que tipo de vida elas precisam levar, agora em santificação, em consagração. Mas tudo isso que a gente aprende a ser já não vem de nós, vem das qualidades da graça que estão na nossa vida. Então, meu irmão, Deus não te aceitou como você era. Deus te recebeu como você estava e pela graça nos salvou. Pela graça, pelo sacrifício de Cristo, nos tirou desse mundo de pecado, desse charco, desse lodo nojento, dessa sujeira que está matando muita alma e vai continuar matando. Mas agora, para nós que estamos em Jesus Cristo, novas criaturas que somos, não haverá condenação para nós, porque está escrito na Santa Palavra que por Cristo somos salvos, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Todo aquele que creu e foi batizado será salvo em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, então essa é a mensagem que eu trouxe hoje. Nunca diga para uma pessoa, Deus te aceita como você é.
Não, Deus quer te mudar, Ele te recebe como você é. Ele quer fazer de você uma nova criatura, uma nova pessoa, quer te encher de santidade, de consagração e quer te levar para os céus. Meu irmão, há muitas moradas nos céus e Jesus Cristo já foi nos preparar lugar. Vamos anunciar esse Cristo porque o fim está chegando, o fim vem aí. Essa é a mensagem de hoje. Deus seja louvado, Deus abençoe a todos.